2 de dezembro de 1992. Belo Horizonte, Minas Gerais. Miriam Brandão, com apenas 5 anos de idade, ainda dormia no seu quarto quando foi arrancada da cama por 2 sequestradores que a levariam embora de sua casa e de sua família. Depois de 2 dias em negociação com os criminosos, Jocélia, a mãe da menina, pensava que a filha voltaria para o Natal. Triste esperança. 1993 chegaria e Miriam continuaria longe dos seus. Confira agora com o Dr. Carlos de Faria todos os detalhes deste caso, que até hoje é uma das maiores brutalidades inexplicáveis da literatura policial brasileira. Para quem não sabe, para quem sabe. Por favor, que caso é esse? Que crime é esse? Putz, Beto, esse crime aí foi um dos crimes dessa linha que a gente tem feito de crimes de criança, né, que me choca particularmente, que eu sempre falo, por trabalhar com criança é chocante. E foi um crime muito frio, bárbaro, né? Ele foi um crime que é muito, acima de tudo, muito racional, muito frio, um crime de sequestro. Ele é muito mau, né? De extorsão, sequestro, extorsão e depois assassinato e sumiço de uma forma horrível, torpe, do corpo da criança, né? A Miriam era uma garotinha mineira, de 5 anos, que é raptada da caminha do quarto dela, no dia 22 de dezembro de 1992, né? Lá em Belo Horizonte. Sim. Os pais dela tinham uma farmácia de manipulação, parece, uma farmácia desse tipo homeopata, e tinha uma funcionária, a Rosimeire, que trabalhava com eles. E ela que arquiteta, né, com o namorado, o Wellington, e o irmão do namorado, William, o sequestro da Miriam para extorsão de $150 mil, falados em 1992. É como se hoje fossem $600 mil. Ele era muito dinheiro. Eu acho que a paridade era 1 para 1, não é? Ainda não, porque não tinha o Plano Real ainda. O Plano Real 94. Putz, então era muito grana, dinheiro. Para o Brasil, é como se você hoje falasse em 4, 5 milhões de reais. Era muito dinheiro. As pessoas, que hoje, até hoje, $150 mil é muito dinheiro, mas em 92 você não tem assim $150 mil. Exatamente, é muita grana, é muita grana. E eles abordam a casa, né? Ela a Rosimeire e os 2 irmãos, ela arquiteta esse plano, e eles batem logo cedo, de manhã cedo, na porta da casa dos pais da Miriam, com a justificativa que eles eram daquela companhia Telemig, de telecomunicações de Minas Gerais. Para quem não entende, eu aqui faço às vezes a voz da explicação. Telemig é como era o Telesp, a Telerge, todos os ERGs do Brasil. Antes da privatização. Porque eram todas estatais, por isso que era até Telesp, que era de São Paulo, Telerge, Rio. Telemig. Aí todos os estados tinham a Telma, que era tudo. do Maranhão. E com a privatização, hoje você entende por Telefônica, Vivo, Claro, são essas e outras mais que tem por aí. Então, os 2 irmãos batem na casa e aí entra aquele acaso... Terrível acaso, que justamente, né, talvez até por conta dos constantes problemas que essas estatais telefônicas davam, né, de toda hora sair do ar e coisa e tal. E como davam, não é? Então, eles se aproveitam desse motivo, né, e vão lá bater na porta da casa. Só que a mãe da Miriam, só te completando, tinha pedido para a Telemig ir lá.
De fato, ela esperava. De fato, ela esperava. Uma visita. Estava sem telefone. Será que a própria Rosemary já não sabia disso? Isso será não fica claro, não fica, mas gente, porque, pelo que... Pode ser. A gente pode elocubrar. Pode ser que talvez eles tivessem um problema já de comunicação. E ligou da loja? Da loja para casa e deve ter falado. E a Rosemary liga ouviu? porque a gente está sem o telefone, liga lá para a Telemig e pede para os técnicos virem aqui ver se tem alguma coisa no poste, coisa e tal. Ela ouviu e falou, tá aí uma boa desculpa. Eles vão entrar sem problemas, e foi o que de fato aconteceu. Sim. Abriram para eles, e eles entraram, ela logo cedo, e assim que eles entram, eles dão a voz, né, desse assalto, que visava o rapto da menina que estava dormindo, estava na caminha dela, era levada dormindo. De pijama. Eram 7h30 da manhã. Foi levada de pijama, sonolenta, pega e foi embora. E no decorrer dos 2 dias subsequentes, eles ligam de telefones públicos, que também era uma coisa que existia muito nesse tempo, os famosos orelhões, telefones públicos, eles ligam e começa a negociação do sequestro, né, do dinheiro, da recompensa. E eles pedem os $150 mil. E eles, os pais enlouquecidos, né, saem à caça do dinheiro e começa essa negociação. Mas para Jocélia, a mãe da Miriam, ela estava certa, que aquilo era a antivéspera do Natal, né? Ela achava que isso ia se resolver logo e ela tinha a esperança que até o Natal a garota estivesse ali e esse pesadelo teria acabado, né? Só que não foi isso. As negociações foram se arrastando ao longo de dias e a criança não apareceu e eles também não conseguiram levantar o dinheiro dessa forma, né, como se esperava. E a polícia entrou, obviamente, né, num caso desses, a polícia entrou e começou a vasculhar, sondar telefone, ligações, essas ligações foram rastreando, investigando. O delegado, que eu não lembro o nome, mas o delegado que eu vi umas entrevistas dele, muito proativo, muito determinado em encontrar aquilo, porque realmente tinha sido cruel, né? Muito frio. Então ele chega 17 dias depois ao cativeiro da garota, que era um sítio na região de Contagem. Eles encontram o cativeiro e não encontram mais nada ali, né? Nem encontram os dois com a criança e nem a criança. E isso depois, quando conseguem pegar o trio, vão descobrir que a menina, a Miriam, tinha sido morta logo no segundo dia do sequestro. A menina começa a chorar, estava num cativeiro que ela não conhecia, começa a chorar, começa a se desesperar pela falta da mãe, e eles sedam ela com éter, né? Adormecem ela, sedam ela. E provavelmente nessa sedação, né, ou a sedação foi excessiva, ou eles esganaram depois a garota. Porque o éter, ele tem isso, né? O éter, numa dose muito grande, ele leva a uma parada cardiorrespiratória. Ele dá uma... Ele para os centros basais do cérebro, ocasionando a parada cardiorrespiratória, principalmente a parada respiratória. Mas o desejo deles era usar o éter para matar a menina? No primeiro momento, talvez não. Só no primeiro momento, quieta. só para adormecer. Mas o sequestro se esticou justamente Nem por tanto, não... né? 2 dias. Eles achavam que ia ficar mas uma quanto criança tempo? de 5 anos, desesperada... Não para a criança, estou dizendo para eles. Sim, mas eles não conseguiram lidar, eles não planejaram. Aliás, na verdade, além da abordagem, além dessa abordagem que eles estão fantasiados de Telemig para entrar na casa, além dessa abordagem, nada foi... Você percebe organizado. Que nada além disso foi organizado. Eles não contavam com essa
Psicologia. Psicologia Uma da criança. De 5 anos. Exatamente. Uma né? criança de 5 anos longe da mãe faz o quê? Chora. Uma hora chora. E outros casos que a gente viu aqui de criança foi pelo mesmo caminho. Né? E aí mostra a crueldade, o empobrecimento, as relações mais pobres, no sentido de percepção do arranjo desse lugar, desse sequestro. Nem planejar dessa captura. Porque sequestro, eu aprendi muito com a polícia, sequestro é um crime caro. Sim. Como crime ele é caro, por isso que ele tem que valer muito a pena, porque você precisa de um cativeiro, de um segurança, para uma criança, de brinquedo, de gente que cuide da criança, de fralda, de um monte de coisa. E ela não pode chorar, senão chama... Sequestro é um crime caro e um crime muito inteligente. Você não sequestra uma pessoa e mantém ela viva e entrega se você não for inteligente, porque você tem que se cercar de tudo isso. Né? Do local, de como vai ser, da pessoa não gritar, da pessoa não fugir e tal. O sequestro não é para 3... eles fazem o quê? 3 planejamentos básicos. Pego, peço 150 mil, a mãe abre uma gaveta e tira. Então, é zero, esse assim, um raciocínio pobre mesmo. Então, é esse raciocínio. Um raciocínio extremamente pobre que caracteriza essas ações impulsivas de pessoas assim, de crimes assim. Pensamentos pobres. Olha, outra coisa, o uso do éter, né? O éter, nessa época, já era proibido o uso de venda em farmácia. E provavelmente ela deve ter conseguido esse éter em contato com a farmácia em que ela trabalhava. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Não, porque o éter ele não é vendido. Não é fácil, né, comprar éter? Não vende. Não vende. O éter, você precisa de algumas receitas. Eu acho que em farmácia de varejo popular nem vende. Eu acho que você tem que se conectar a alguns laboratórios para conseguir. Então ela usou, provavelmente ela deve ter usado o contato dela dentro do varejo farmacêutico, dessa farmácia de manipulação, para conseguir esse éter, né? Que é uma coisa meio de filme. Aquele negócio que ficcional, que você põe assim, e a pessoa pá, e leva, arrasta. Parece simples, mas não é, porque o éter, justamente por isso e pela letalidade dele, né, porque ele dá essa parada cardiorrespiratória, ele não é de fácil acesso. Né? Desde os anos 90, várias medicações foram retiradas da venda, como também, por exemplo, o permanganato de potássio, que era uma coisa que você comprava facilmente, aquela tintura, foi também retirado das farmácias. Mas tintura de cabelo? Não, tintura de permanganato para passar em ferida, fazer banhos. Mercúrio? Não, permanganato de potássio, da cor do meu tênis, assim. Para mim isso era mercúrio, que passava e não servia para nada. Mercúrio é vermelho. Permanganato de potássio, que era muito usado para banho, tudo mais, foi retirado das farmácias, enfim, porque era utilizado como um abortivo. Ah, é? É. Então, e aí o éter também por causa desse perigo de dosagem, de letalidade, e dessa brincadeira, e uso também lança-perfume, caseiro, tudo mais, então foi catalogado como um alucinógeno, né? E perigoso, porque você pode morrer de fato. Sim. Então, num primeiro momento, você acha que eles não tinham pensado nisso? Então, que eles imaginaram que o éter ia bastar para manter uma criança no período. É um pensamento pobre, insisto nisso. Para manter uma criança num cativeiro, por mais que fosse num sítio, num lugar afastado. Não é num sítio. Você viu onde que é a casa? Tem lugares que falam que é sítio, mas é uma casinha. É uma casa rural. Meio... Mas é perto, ali num bairro próximo. Ali. Tem a foto da casa, tem aí, viu? É uma casa pequena. É Contagem. É uma região mais saindo periférica. Mais interior, vamos dizer assim. De Belo Horizonte. Ó, essa é a casinha, tá vendo? Tem uma geral também da casa, do cativeiro, né? Se conseguir ter uma foto um pouco mais aberta. Tem a lateral aí que eu vou falar. Então, quando eles chegam nessa casa... Peraí, daí você estava contando do éter ainda, não vamos pular não. Eles vão botar... A gente vai chegar, o Saulo, quando a gente chegar no cativeiro, a gente pede de novo, porque você ainda está no éter. Estou no éter. Eles puseram o éter, a menina pode ter começado uma morte ali, é isso?
E aí A gente não sabe se num primeiro momento a garota desmaiou, e eu acho que eles também nem teriam essa capacidade em depoimento de perceber esses detalhes, que são detalhes vitais, né? Que você precisa de um conhecimento. Eu não sei se num primeiro momento a garota desmaiou, e eles, para repetir esse estado de entorpecimento, eles aumentaram a dose, foram repetindo isso por quanto tempo, a ponto de ter, então, ao que parece, a criança ter morrido. E ela teria... Bom, vai continuando. E aí eles depois que eles perceberam isso, então a gente pensa, 2 dias depois do rapto, que eles fazem o contato, é o dia do Natal. Olha a crueldade. Né? 24 para 25. Mas a menina já estava morta, então? Então, 2 dias depois do sequestro, a menina estava morta, eles depois confessaram. E o que eles fazem depois do éter? Eles, então, aquela coisa completamente maluca, né? Picam o corpo da menina e põem numa chapa de zinco, né? Um telhado, uma chapa de zinco, de ferro comum, e põem para assar. Eles fazem um churrasco da garota, eles queimam a menina. E aí o resto das cinzas eles reúnem e vão enterrar no fundo dessa propriedade. Quer ver? Vamos ver. Você achou? Tem mais fotos também do delegado no corredor, por ali. Não sei se... gente, eu que faço a seleção das fotos, eu sou meio bagunceiro. Eu fico com pena do Sal. Mas é isso aí. Aí, ó, aquela casa ali, essa casa bem central ali, que é a casa. Tá vendo essa laranja aí? Que é daí até de onde eles saíram. Aí, quer ir para mais fechada? Vamos para mais fechada ali. Ali tem um corredor lateral, que vocês estão vendo. E foi ali que a garota foi incinerada. Saulo, me dá essas fotos laterais que eu vou te mostrando. Vai descendo no menu ali das fotos que eu vou conseguindo te mostrar. Aí, sobe para mim, por favor. Acho que ela está para cima. Ali, ó. Aí, esse aí, ó. Aí, ó, a lateral. Tá vendo? Esse é o delegado. É a lateral onde ela foi queimada. Esse delegado, inclusive, tem entrevistas dele. Volta para o menu das fotos, por favor. Que, segundo ele, foi um dos grandes casos que marcou a carreira dele, né? Depois a gente pode passar por mais fotos, mas aqui, ó, esse vai para baixo, por favor. Esse é aqui está muito escuro, né? Mas essa é a multidão em frente da casa quando eles saem. Não sei se vai dar para ver, porque acho que está muito escuro, pelo menos para nós aqui. Se estiver dando para ver o pessoal que está assistindo, ok. Está vendo? Essa é uma multidão que aguarda ele sair. Mas pode voltar. E aí, algumas perguntas. Porque eu li também, como você leu, por isso que eu queria ter entrevistado a Jocélia também, que eles teriam asfixiado a Miriam. Mas só que não tem corpo. Não tem corpo. A gente não sabe se essa asfixia ela foi mecânica ou por conta do éter. Da overdose de éter. A mãe descobre isso no dia 7 de janeiro só, né? Que descobrem. 17 dias depois. 7 de janeiro. Isso aí. Ou seja, nós estamos de 1993. Virada do ano. Virada do ano. Nós estamos agora em 30 anos da descoberta da morte da Miriam. A Miriam foi morta no dia 24 de dezembro. Esse crime Que presente de Natal, não? E eu me lembro bem pelo seguinte. 22 de dezembro. Essas datas são marcantes para todos nós, sim, né? Porque está todo mundo com uma outra vibe, com uma outra energia. Então, a menina sumiu, foi tirada. Até então, nós ouvíamos isso como um caso de sequestro cruel, até aí. Dias depois, passou o Natal, todo mundo começa a se arregimentar para o seu Réveillon, tudo mais. Dia 29 de dezembro, acontece o caso Daniela Pérez. Para as pessoas entenderem, que eu tentei explicar isso, as pessoas não entendem. A Daniela Pérez morre no dia 28 de dezembro. 28 de dezembro. Tá? Mas, para muitas pessoas, as pessoas acordaram no dia 29 de dezembro com a notícia. Perfeito. Teve um plantão na Globo. Gente, teve um plantão na Globo. Mas deve ter tido esse plantão na Globo 2 da manhã, 1 da manhã, porque o corpo da Daniela Pérez foi descoberto umas 10 horas da noite.
Até chegar, até se confirmar, esse plantão entrou e vocês têm que entender uma coisa, gente. Década de 90, às vezes a TV saía do ar 00:30, 1h da manhã. A gente não tinha televisão 24 horas por dia, não tinha, as pessoas dormiam mais cedo. Então, nós acordamos no dia 29 de janeiro de 1992, impactados com a morte da Daniela Pérez, que aconteceu no dia 28. Mas para muita gente tem o dia 29, porque é o dia que você é impactado pela morte. Logo cedo. Logo de manhã já todo tinha. Todo mundo... Folha de São Paulo, já estava todo mundo. Sim. Aí você já estava, os jornais da manhã. Aí vocês conhecem a história muito bem, né? Ela estava fazendo a novela, o Guilherme de Pádua, com aquela esposa dele, e enfim. Daniela estava no momento de ascensão, né, de descoberta dela, num papel muito legal, uma novela que estava indo muito bem. Naquela época as novelas ainda tinham esse impacto de mobilização, né, uma novela das 8, das 9, quando ela impactava, ela estava indo muito bem. E, devido a tudo isso, e porque não ainda estavam ainda procurando o corpo, a menina, acreditavam que estava sequestrado, nós estávamos vindo de uma onda, de um surto de sequestros, que é o começo dos anos 90, que a gente já falou aqui, Abílio Diniz, Washington Oliveto. Washington Oliveto é 2001. É 2001, mas teve aquela turma dos anos 90. Foi um surto que teve, criminal, de sequestros. A década de 90 foi um grande mas surto. Esse começo 89 foi muito foi pesadíssimo com o Abílio Abílio Diniz, porque ele ficou também muitos dias. Isso. E a gente já tinha... E aí começam a ter esse sequestro de classe média, porque antes eram os milionários, aí os milionários ficam com seguranças e os classe média começam a se pegar. Sim, e tinha uma coisa muito interessante nesse surto, porque foi um surto mesmo, e a gente fala que foi um surto, porque começou a ter um sequestro em massa de pessoas que nem... A gente assistia aquilo, né, nos noticiários, sim, e a gente falava assim, nossa, mas que falta de noção, essa pessoa nem tem como pagar. E também começaram a ter aqueles sequestros, que é quando começa, que até hoje eles existem, agora com Pix piorados, os sequestros que você ficava a noite inteira sacando, que é o início das caixas 24 horas, exatamente, do Bradesco, sei lá, Itaú, 40, sei lá, Unibanco 40 horas, era o Bameirim dos 30 horas, era tudo horas. Foi o início da cultura 24 horas, que começou a ter... então, para vocês que estão aí, que são mais jovens, começo dos anos 80 foi um boom do 90, foi um boom do 24 horas, que não existia. Então começou a ter lojas de conveniência, 7-Eleven... Já nem está mais no Brasil, saudade. Aquelas lojas todas de supermercadinhos 24 horas. As redes de supermercado começaram a ficar também, a colocar plantões, farmácias, tudo mais, porque até então você não tinha isso, né? E como você falou, lembrou bem, o caixa eletrônico chegando 24 horas com dinheiro acessível a partir do cartão do saque. Então foi um prato cheio para quem queria, como a gente está vendo agora o Pix. Sim. Né? Mas você falou uma coisa, a década de 1992 é um ano, a lá 1973. Como o Araceli, vem o Carlinhos. O Araceli ele é abafado pelo Ana Lídia. Não, o Araceli é abafado pelo Carlinhos. E aí o Ana Lídia passou meio desapercebido porque estavam todo mundo querendo saber onde está se Carlinhos está vivo ou morto e onde está. Em 1992 teve o Aparício Basílio, em outubro, com diversas tesouradas, num pré-sequestro relâmpago. Então, não é só isso, mas eles também queriam que o Aparício parasse no banco e tirasse dinheiro. Aí a gente vai falar ainda do Aparício Basílio. Tem uma mecânica muito similar. Próxima, não de sequestrar a pessoa e levar para um cativeiro, mas de fazer o seu próprio carro um cativeiro. Isso, a coisa do rapto. E aí vem as tesouradas. Aí você tem a Miriam Brandão, que é uma criança sequestrada, que aquilo é terrível, remete a 73 de crianças sequestradas. Sim, remete ao caso do Carlinhos, que é retirado de dentro de casa. Então, quer dizer, 20 anos depois, a gente vai ter um caso também que choca e nos remete ao Carlinhos, porque
Diferente da Araceli ou da Ana Lídia. O Carlinhos foi retirado de dentro de casa misteriosamente. 20 anos depois mesmo, exatamente. E o caso da Miriam é a mesma coisa. Ela é retirada de dentro de casa. Isso nos remete ao Carlinhos, nos faz recordar uma história que estava já cauterizada perante a sociedade e expõe, por conta das questões de sequestro que estão havendo, expõe novamente, gera novamente um medo. E tem uma coisa também, né? De novo com uma criança, porque ainda em 92 a gente ainda está com a menina sequestrada, que a gente não sabe ainda o que aconteceu. Quando vira 93, que daí já tem Daniela Pérez, na época se falou tesourada, mas não era, eram punhaladas e tudo mais, também com muitas punhaladas, Parício Basílio, eram crimes que pareciam que se cruzavam entre eles, e a própria Miriam Leitão, quando ela é descoberta, você volta vendo assim, a Ana Lídia e a Araceli, o Carlinhos a gente não sabe o que aconteceu com ele, mas duas meninas mortas de maneiras muito brutais, de maneiras muito desumanas, com pessoas, às vezes, próximas também. Sim, sim. Muito ali. Sim. E depois vem o Miriam, vai fazer um link com o Ivisota em 97. Com o Ivisota, faz um link com esse menino, o Terra, qual é o nome dele? O Lucas Terra. O Lucas Terra é por aí também. Faz um link... Você tinha em 92 com o caso Evandro, que eram as crianças desaparecendo no A própria... Desaparecendo no Paraná, escola base também, exatamente. Que é 93. Aquela própria menina que a gente citou ela aqui. Temos várias meninas. A Geoffrey. Geoffrey? Não, a Raquel Genofre. Raquel Genofre. Ai, desculpa, gente. Mas a Raquel Genofre já é 2000 e pouco. A Raquel Genofre já é século XXI. Mas tem links também dessa maldade, dessa crueldade. Mas no caso da Miriam Brandão, à época, é um caso que se abafa por conta da força da Daniela Pérez. Mesmo com a morte da Miriam Brandão, eu me lembro que ainda a Daniela Pérez era muito próxima. A Miriam Brandão ninguém conhecia, né? E era uma garota. Aconteceu isso lá em BH. A Daniela Pérez era uma pessoa que todo mundo conhecia, né? Ela entrava dentro de casa. No Brasil todo, né? Ela entrava dentro de casa. Até fazendo só uma observação, a novela nem é tão bem de Corpo e Alma de Ibope frente aos Ibopes que a Globo tinha na época. Mas a novela ia bem por causa da Yasmin, por causa da Daniela Pérez. Morre a estrela da novela. Pelo cara que todo mundo torcia de parceiro. Então, isso a gente já falou, mas só assim, eu acho que fica muito anestesiado todos os brasileiros. Porque a novela das 8 virando realidade com a estrela e você não tem mais tempo para olhar um pouco os outros casos também. E uma virada de ano, né? Uma época muito impactante, que está todo mundo com uma outra... que nem o caso que você fez do Batomushi também. Que era pouquíssimo tempo antes. Se você olhar, o Batomushi é 89. Esse caso da Daniela Pérez é 92, a da Miriam Brandão é 92. 90, você tem 3 anos aí. Depois tem uma outra coisa, né, Beto? Como a gente estava vindo de uma época, para o pessoal entender em casa, como a gente estava vindo de uma época de muitos sequestros, e a maioria deles acabavam sendo elucidados. Sim. Né? Todo mundo acreditava que seria mais um sequestro, apesar do medo, né? E que seria elucidado. Né? Então, o caso da Daniela era um assassinato. Deixa eu até falar uma coisa. O William Gontijo Ferreira ele foi condenado a 32 anos. Mas ele saiu com 21, né, Beto? 21, ele saiu em 2011 ele sai. Já aquela coisinha, aquelas saídas que eu amo. Você foi condenado a 1.000 anos, só que em 10 anos você sai. Aí o Wellington ele foi condenado a 21 anos e a pena foi extinta em 2009. A Rosemary foi condenada a 18 anos, cumpriu 8 presa lá na cadeia, mas ela já terminou a pena. E é gozado que um dos motivos que eles reduzem a pena que as pessoas é o bom comportamento. Mas eu fico pensando, qual é o mau comportamento dentro de uma cadeia? É rebelião de Carandiru?
E tudo. mesmo assim, todo mundo vai para o fogo. Vai para o fogo. Então, o que é o bom comportamento? Porque a gente tem que ver que no ambiente prisional, se você não fizer uma rebelião, não tem muito como ter mau comportamento. O que seria um mau comportamento dentro de uma prisão? Fumar maconha, achar o celular, serrar a grade com a serra enquanto outro ronca? Matar a coleguinha do lado. Então, quer dizer, bom comportamento dentro da cadeia, gente, não pode ser um atenuante. É commodity. É commodity. Você ser um bom prisioneiro, pelo menos, é o mínimo que se espera de você. E acaba sendo até fácil, porque você não tem uma série de estímulos. A gente vê isso muito nos serial killers, pedófilos que vão para a cadeia. É claro, ali não tem estímulo. Estupradores, ali não tem o estímulo que ele quer, que starta, que é o gatilho. A não ser o Pedrinho Matador. Bom, porque o Pedrinho Matador gostava de matar bandidos. Mas aí... nesse romantismo de que ele é um Dexter ou um Robin Hood. Aí ele é preso e vai para cadeia lá. Aí ele sai matando mesmo. Mas daí o objeto de desejo dele tá lá. Aí se bobear, deixam ele preso por bom comportamento. Sabe, tem umas contradições. Não, eu não consigo. Muita gente fala assim, Beata, a lei... Não. Eu falo, gente, eu não tenho muita paciência com lei. Deixo muito claro por quê. Porque eu acho que lei tem que ser muito raso e muito reto. Me irrita. Se você vai condenar... Então, para que você condena uma pessoa a 300 anos? Se ela não vai cumprir, porque tem que não sei quantos degraus aí para subir na justiça. Aí, se ela é presa com um bom advogado, ela fica 5 anos. Aí, a outra mata a mãe, mas sai no Dia das Mães. O outro mata a filha, mas sai no Natal. Eu olho e falo assim, essas leis, para mim, não tem prisão perpétua. Mas é a cláusula pétrea. Eu não quero saber, não tem prisão perpétua. Tem coisas... que eu acho, por exemplo, para a mãe da Miriam Brandão, para o pai, a gente fala sempre muito da mãe, porque a mãe é sempre um símbolo grande, mas o pai também sofre muito, os irmãos sofrem muito, porque acabou, né? Para aquelas pessoas, eu entendo, ele cumpriu a pena dele, ele tem direito a voltar à vida dele. Mas é muito doído você saber que uma vida de uma menina de 5 anos vale só 10 anos na cadeia. Então, essas contradições, ela vai gerando na nossa sociedade essa ideia de revolta que bateu aqui na gente, que bate na gente, mesmo. Que deve estar batendo com todo mundo em casa, entende? Isso vai acumulando, é um caso, outro caso, outro caso, outro caso, outro caso, vai gerando esse sentimento de revolta, de inconformidade. Então as pessoas acabam começando a questionar uma causa que aí sim é a cláusula pétrea, que deveria ser a crença na justiça. Concordo. Então, quando você começa a perder a crença na justiça e começa a ver essa mudança, esses dois pesos, duas medidas para tudo, para o rico, para o pobre, para o negro, para o branco, e aí vai, para o político e para o civil, para o militar e para o não sei quem, começa a gerar na sociedade, ao longo de décadas, de casos e mais casos, esse sentimento. E aí você caminha para a barbárie rapidamente, porque você acaba sendo uma roleta. Será que vão me pegar? Se eu for pego, qual é a pena que vão me dar? E se eu levar essa pena, eu não consigo abreviar ela para 1/3? Tendo bons advogados. Entende? Então, quer dizer, vamos que vamos? Essa é uma discussão que eu acho que a sociedade tem que ter como um todo. Eu só tenho medo que eu acho que no atual momento como estamos, com gente aí quebrando patrimônio público, isso, aquilo, as pessoas já saem, então vamos matar. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que... Mas esse tipo de vandalismo, de barbárie, também está consoante a essa ideia de que não há justiça. Concordo, mas existe. E que ela é móvel. Sim, a justiça existe. É uma cláusula que a gente não pode questionar nunca. A justiça existe dentro das leis existentes. O que eu digo só é que, humanamente falando, é gritante você ver uma menina de 5 anos que foi arrancada da sua cama pelo vil metal, vamos chamar assim, e ela já pode, e os seus algozes já estão com toda a conta paga. Sim, a conta foi paga.
então eu não posso mais questionar. Mas, por exemplo, daí vira eu acho que é o Wellington, vira pastor. Me desculpa, mas eu acho que Deus não fala pela boca de uma pessoa que fez isso com uma criança de 5 anos. Era como era o Guilherme de Pádua, que era pastor. Ele pode se apegar a Deus, vai para a religião. Uma vez eu gravei numa prisão no Rio Grande do Sul, e eu fiquei impressionado. Deus me livre. Acho que nessa e lá em Barbacena, que era o hospício, lá de Barbacena, hospício que fala, o manicômio. Foram 2 lugares que eu nunca mais queria entrar na minha vida. Não imagino como é estar lá dentro. E me impressionou muito, que a gente estava gravando, que você tinha chegada de líderes religiosos. Você tinha evangélicos que levavam preservativos, comida, conversava, falava, quando você sair daqui, me procura que vai ter um emprego, e as pessoas se convertiam muito lá fora. Aí a Igreja Católica, da qual eu fui batizado, posso reclamar, porque o padre só chegava lá, dava sermão e penitência, sabe? Então você tinha muito mais gente falando com aquele grupo que ia ajudar. Eu acho bom a religião que ela é um censurador, ela é um freio. Sim, ela mas é um freio. Não para você ser a voz de Deus. Você tem que estar sentado ali ouvindo o outro falar. Estou errado? Uma pessoa que matou uma criança de 5 anos pode falar por Deus? Olha... Ou um homem que matou uma menina e jogou ela com 28... Essa é uma questão que a gente tem que olhar de uma forma muito complicada, porque ela é muito ampla, né? Porque a gente tem exemplos de santos da igreja que foram grandes pecadores e grandes ladrões, não é? Que viraram santos justamente com essa possibilidade da remissão do pecado, né, da conversão, da revelação, né, que toda religião traz em essência, né, Beto? Então, acho que a gente vai poder falar disso em breve no nosso projeto que a gente tem aí, que o pessoal vai adorar. Então, a gente vai explorar isso desvinculado, às vezes, de um crime como esse, mas é o que você está falando mesmo. Causa na sociedade contemporânea essa indignação. Mas se você olhar de uma forma ampla ao longo da história, você tem alguns precedentes. E a ideia em si é essa. Agora, não sei, né? Sim, Carlos, mas aí você tinha um outro precedente, só para a gente terminar essa argumentação religiosa. Eu acho assim, esses precedentes, você tinha um papa que determinava com um bispo, que ia lá, olhava os milagres, você vira santo na vida, né? Você vira santo depois que morreu. Então, tem um motivo dentro da Igreja Católica para aquela pessoa se tornar santa, ou seja, por manipulação política, ou seja, para agradar um rei, ou seja, para agradar um presidente. Não, o que eu quero dizer assim, é que a religião, ela traz, quando eu falo da santidade, o que eu quero dizer é assim, que as religiões, elas trazem em si, né, a ideia da remissão. Tudo bem, mas e da revelação, do arrebatamento, da conversão. Todos esses conceitos são trazidos. Então, fica um pouco complicado. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu entendo que a religião é até boa para ser um freio moral e um freio de muitas coisas não acontecem, porque a pessoa acredita na lei ou acredita em Deus. Se acreditar nas duas, então, ela até está com vontade de matar, mas ela não vai lá e mata porque ela tem medo da lei ser presa e tem medo de Deus e não entrar no reino do céu dela lá. No caso do Wellington, ele se torna um pastor. Ou no caso do Guilherme de Pádua, ele se torna um pastor. Eu posso, sim, questionar no seguinte sentido. Ele está se usando dele em si como instrumento para a palavra de Deus. Bom. O santo, ele foi santificado tá certo. por alguém. Mas olha... Ele virou mesmo porque e abriu uma igreja. Mesmo porque na religião evangélica não há essa ideia de santidade. Então, ele né? é o homem de Deus. Então, ele é o homem da palavra. Da palavra, né? então. O homem da palavra. Vai pregar agora, o quê? Vai pregar assim, o quê? O perdão? É lógico que ele vai pregar o perdão. A coisa que ele mais quer é ser perdoado.